Que Deus abençoe e enche o nosso coração de temor. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 18. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 18. O nosso tema de hoje, ele vai dar continuidade ainda ao nosso tema de Judas, ok? Quinta-feira agora retornou às células. Quem foi? Foi bacana, mas não foi o nível de rebote. Quinta-feira agora voltou às células novamente. Quem esteve na célula? Essa é a rebote que eu conheço. E quinta-feira agora nós falamos sobre Judas, né? Falamos sobre a traição de Judas em duas etapas. Domingo passado e também na quarta-feira. Dizem que na quarta-feira foi muito forte. Foi? De verdade? Tem pessoas que me mandou lágrima em choro, né? Que de fato entendeu o caminho do traidor. E foi um bálsamo para a vida dela essa palavra. Hoje nós iremos continuar. Por quê? Porque na última Santa Ceia, ou no último culto, na quarta-feira, nós falamos justamente sobre Judas na mesa. E hoje nada menos do que mais uma mesa para a gente. Então vamos pegar a parte da mesa adiante e vamos ver o porquê que Judas comeu do pão molhado que Jesus deu para ele, porquê que ele sentou naquela mesa, né? E que Deus fale aos nossos corações tremendamente. Eu fui muito ministrado no culto da manhã. Eu ouvi o pastor direitinho pregando aqui, cara, entendeu? Fui muito abençoado. E eu acredito que hoje, agora à noite, também não será diferente. Amém? Vamos lá. Então o nosso tema de agora é a mesa da honra. Repete comigo, por favor. Beleza? A mesa da honra. A mesa da honra. João 13, verso 18. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso se cumpre as escrituras que dizem: aquele que come meu alimento voltou contra mim. Eu digo isso de antemão para que quando acontecer com vocês, vocês possam crer ou creiam que aquilo que eu falo das escrituras é verdade. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Eu lhe digo a verdade, um de vocês irá me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber com que ele se referia. Os discípulos a quem Jesus amava ocupava o lugar dele na mesa. Simão, João provavelmente esse. E Simão Pedro lhe fez um sinal para lhe perguntar a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é esse traidor? Imagine você, uma mesa com 2 discípulos, Jesus está dizendo assim: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E a gente viu isso de forma bem repetitiva ao avanço dessas 3 mensagens, incluindo a de hoje, que houve a anunciação, Jesus trazendo um alerta, dizendo: o traidor está no nosso meio, o traidor está no nosso meio, o traidor está no nosso meio. No verso 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu ao Judas, filho de Simão Iscariote. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer? Vai e faça logo. Nenhum dos outros que estava à mesa entendeu o que ele quis dizer. Como Judas era um tesoureiro, alguns imaginaram que ele tinha sido mandado por Jesus para comprar algum alimento, alguma coisa para a festa, ou desse dinheiro talvez aos pobres. Verso 30, Judas saiu depressa e era já à noite. Palavra de Deus para nossas vidas. Bom, a última Santa Ceia, literalmente, a última Santa Ceia, onde Jesus vai selar a ceia, assinando, dizendo assim: façam isso sempre em minha memória. Então nós não fazemos uma ceia do Senhor por mero luxo nosso, por brindar por um romantismo às páginas das Escrituras. Não fazemos uma Santa Ceia simplesmente pela uma ordenação de uma igreja, de um pastor, não. Nós fazemos uma Santa Ceia com ordem clara, objetiva do nosso Senhor, que é exposto na ceia. A ceia reflete o corpo e o sangue de Jesus e nada mais. O suficiente é isso aí. E nessa noite de ceia, no qual Jesus se reúne com seus discípulos, texto já lido outrora, ele pega o pão e agora ele aponta. Parece que com esse pão apontado, ele molha sobre o cálice, molha sobre o suco da uva, ou sobre o cálice posto lá,
ele molha o pão dentro desse recipiente e dá esse pão na mão de Judas e diga, coma. Só que antes de ele fazer isso, ele diz que o traidor é aquele cujo qual ele vai molhar o pão e vai dar para comer. O primeiro, o texto menciona que todos os outros comeram dessa forma, ok? Mas o primeiro a ser honrado é igual, por exemplo, a sua primícia, né? Primeiro para Deus e depois você faz dela o que você bem entende. E nesse contexto ele diz que, verso 26, aquele quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela, e depois de molhar o pão deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Já havia anunciado, um de vocês é de trair. Ou seja, o número do traidor já agora diminuiu demais. De uma multidão que seguia, agora só tem 12, mais fácil achar. Aí agora os 12 ficaram assim, quem é? Quem é? Sou eu? Não, você? Quem é? Eu não sou, eu também não está comigo, né? Aí de repente Jesus fala assim, ó, vai ser aquele que eu molhar o pão na tigela. E ele molha o pão na tigela, e ele dá esse pão para Judas Iscariote. Agora por quê que ele deu esse pão para Judas Iscariote? Será que ele deu o pão da condenação? Será que ele deu o pão acusando Judas? Será que Judas precisava dessa acusação? Não. Esse pão na cultura judaica, ele significa honra. Não o pão molhado em si, mas o primeiro pão. É igual nós tratamos a questão da primícia, do dízimo, né? A honra é aquilo que você tira de primeiro, né? Primícia chamado. E era um atributo a um anfitrião, a um convidado de honra. Por exemplo, você convidou alguém para sua casa, vai ceiar com ele, a primeira ceia é do convidado de honra. E Jesus fez uma questão de, mesmo sabendo que horas depois seria traído, na mesma noite da ceia, ele vai terminar a ceia e vai caminhar ao jardim Getsêmani. E nessa ceia em que ele vai ao jardim Getsêmani, quem comeu na mesa dele, saiu antes dele, negociou a venda dele, a entrega dele, e o traiu com 30 moedas de prata. O texto diz para a gente em que nesse ato de Jesus molhar, ele está honrando. Ele não está assinando que Judas é traidor. Com tudo em que Judas fez para Jesus, com tudo em que nós já lemos aqui, Marcelo, que diz que Jesus já sabia o coração de cada um, já conhecia o íntimo de cada um, a personalidade de cada um. Ainda assim eu tenho no meu espírito, quero comunicar isso com vocês, que mesmo nessa última ceia, houve ainda um fio de esperança de Jesus, que Judas caísse a ficha dele e revertesse a situação e voltasse atrás. Pois numa questão de honra dessa, você imagina, ele já sabe que eu sou o traidor, é a noite, a Páscoa está chegando, ele já anunciou que será morto em véspera de Páscoa, e ele é o Cordeiro Pascual e será ressurreto na Páscoa, Páscoa é ressurreição. Então ele está horas antes de cometer o maior homicídio da história, e Jesus ainda honra ele, pegou o pão e honrou ele dizendo, amigo, cada um só dá o que tem, eu tenho isso para você. Honrou ele perante a 12 homens, cujo qual está lá o apóstolo João, que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, está lá o Pedro, fechamento, que quando está todo mundo em dúvida, Pedro assume logo o nível da liderança e fala, estou contigo, mestre. Tem gente ali demais amada naquela mesa, mas ele tenta recuperar. Sabe aquela coisa assim, que um pai dá atenção ao filho que tem mais risco de perder? Você já entendeu? Tem os filhos bons que o pai não se preocupa, mas tem os filhos que sempre dá um sinal, aí o pai sempre dá mais atenção a esse filho. Foi essa mesa. Jesus parou a cena, falou, João me desculpa, Pedro me desculpa, mas vocês são garantidos. Mas eu tenho alguém aqui que está sem garantia nenhuma do amanhã. Eu tenho alguém, se eu não fizer isso agora, talvez quem vai ficar com remorso serei eu preciso testar. Agora, eu acredito piamente que Jesus depositou toda a confiança ali, o livre-arbítrio é dado para todo mundo, amém, pessoal? Eu acredito que ele colocou ali uma esperança salvífica para tentar redimir, retroceder com Judas. Se não fora isso, ele seria mentiroso, porque em cima da cruz ele salvou um soldado, um bandido, um ladrão, como o texto diz, que não evangelizou com ele, que não passou 3 anos e meio com ele sem ter onde reclinar a cabeça, que não largou nada. O ladrão não faz parte do ID de Jesus, mas o Judas faz.
O Judas, Jesus conheceu ele com a sua profissão, com a sua história, largou tudo para seguir. Então, até o último momento, Jesus tenta honrar Judas para ver se a honra para com a traição. Eu entendo esse gesto de amor, de pegar e dar a primícia para ele na frente de todos, para constranger. Só que também devo pensar que o Judas não foi para a ceia. Ele foi só para comer o pão. Ele foi para mera formalidade. Aí eu imagino nos tempos de hoje, quem veio para a ceia literalmente para ter comunhão com o corpo de Cristo, e quem veio para a ceia somente para ter uma formalidade, um culto de ceia. Quem veio para cá somente para comer o pão, como uma reza de um terço, com mais um ciclo semanal. É isso, porque o texto diz, no verso de número 30, Judas saiu depressa. Quando o texto diz que Judas saiu depressa, põe um 30, por favor. Judas saiu depressa. Se ele saiu depressa, nem ali ele queria estar. Nem ali ele queria permanecer. E quantos de nós, irmãos, estamos aqui, mas a cabeça está em outro lugar? Aí depois não sabe, porque fica doente, Paulo vai dizer, fraco, doente que dorme. Aí depois não sabe, porque a ceia, Luiz, ela tem um protótipo igual da árvore da vida, que vai estar no meio do jardim, de novo, da Nova Jerusalém. E mesmo Deus estando lá, mesmo Ele sendo sol, não precisa de luz, porque Ele é o sol da justiça, mesmo Ele estando lá, ainda diz que da forma original do Gênesis, vai ter um rio, ok? E a árvore da vida estará no centro da cidade, aonde as nações irão comer uma vez ao mês, para que a vida permaneça. Agora, se a Santa Ceia tem esse mesmo protótipo de dar continuidade à vida, ou seja, manter-me avivado, manter-me salvo, como é que depois de tomar a ceia na segunda-feira eu já estou depressivo de novo? Se a fórmula da Santa Ceia é mais do que um laboratório, é mais do que uma farmácia de manipulação, é mais do que uma terapia de um terapeuta, se a fórmula da ceia é vida e vida abundância, por que nós estamos cansados, doentes como dormem? Será que nós estamos aqui enfeitados com a melhor roupa, mas com o coração igual de Judas? Quem está depressa, quem está correndo, quem está com pensamento, quem está com os dias. Hoje já é domingo, vai se aproximando uma noitezinha, e todo mundo já fica falando assim, poxa, tem que passar roupa, já tem que fazer comida para amanhã, um trabalho cedo, criança na escola, ou seja, depressa. E por que há muita morte no nosso meio? Por que pessoas boas morrem no nosso meio? Por não discernir, como Paulo diz, o corpo do Senhor, por estar com essa síndrome de Judas. Pega o pão de qualquer jeito, pega o cálice de qualquer jeito. Pastor avisa de batismo, ninguém batiza. Fica a uva, o cacho de uva pode guardar para a pessoa o ano inteiro, que ela vai comer uva 12 meses no ano. Como é que nós não seremos comparados a Judas, irmãos? Apontar o Iscariote ali é fácil, agora reconhecer que ele habita dentro de cada um de nós em áreas. Seria muito bom nós pensarmos hoje. Onde eu estou negando a Jesus com minha vida? Onde eu não estou sentando na mesa de forma qualificada? O que eu não estou fazendo na mesa? Qual é o meu enfeite? Ei, você não é ornamento nessa mesa. Você não é ornamentação nessa mesa. Nós não precisamos de enfeite, precisamos de propósito. Você é um filho de Deus. Você tem que comer do corpo e do sangue de Jesus. Quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, ele habita em mim e eu nele. Nós precisamos sair daqui hoje plenos, cheios da presença de Deus, ao ponto de comer a ceia, a pressão voltar ao normal, a diabetes ir embora, o caroço existente sumir, qualquer dores nas juntas, articulações precisam desaparecer, porque ele diz, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Bom, entendendo que, quem gosta daquela bolachinha no café com leite assim? Quem gosta? Fim de tarde, aquele pãozinho molhado assim no café ou no café com leite, quem gosta? Eu entendendo que Judas olhou e falou, o meu café preferido da tarde, não. Judas apenas pegou e molhou. Quer dizer, recebeu o molhado, mas não recebeu o propósito da honra.
E para nós discernirmos hoje o que é ceia, o que é a honra, a gente vai ter uma noite especial hoje, como Judas teve. Hoje pela manhã nós molhamos o nosso pão no cálice e fomos honrados pelo Senhor hoje. Fomos honrados com a presença do Senhor. Eu sei que muito tempo você nomenclaturou dizendo que o pão molhado é do traidor. Não. A verdade é que Jesus estava honrando. A síndrome de traição estava dentro dele. Mas cada um dá o que tem. Jesus deu honra. Ele honra a quem tem honra. Está comigo aqui, não? E Judas, ele na verdade não comeu o pão, não bebeu o cálice. Não bebeu a ceia. Ele comeu apenas o pão, só era fome das coisas naturais. A Bíblia diz, irmãos, uma profecia para os últimos dias, que haverá um tempo que as pessoas não terão fome de comida nem de bebida. Você imagina, você precisa da comida para sobreviver e da bebida também para sobreviver. Água e pão. Duas coisas comuns conhecidas entre nós. Imagine que nos últimos dias você não vai ter fome dessas coisas. Porém, elas serão necessárias para que você viva. Mas a outra fome, a carência, será tamanha que a Bíblia diz, e terão fome e sede da palavra de Deus. Então isso que muitos dormem no culto, vai chegar um tempo que você vai correr louco, desesperado, atrás de alguém para te pregar a palavra. E aonde vai ser esse tempo? Quando a igreja certamente não estará mais aqui. Imagine você ficar 7 anos sem poder retornar ao culto. 3 anos de pandemia, as pessoas ficaram loucas. Com 1 ano de pandemia, cada um na sua casa, o pessoal fala, meu Deus, não aguento mais, eu quero ver gente, quero cultuar. Você imagina 7 anos, com uma catástrofe terrível acontecendo na terra. Você vai ter uma fome, uma sede da palavra. Você vai lembrar dos cultos, você vai ficar igual o povo no regresso, no Salmo 137. O cativeiro tinha acabado, ou seja, o arrebatamento aconteceu, e eles estão à margem dos rios, naquela pregação que eu fiz de arpistas, lembra disso? Eles estão às margens do rio lamentando, né? Penduraram as suas harpas e estão lamentando e chorando. E alguém vai dizer, ué, canta agora, canta agora. E eles estão dizendo, como eu vou cantar se eu estou fora do meu país? E o que vai acontecer no arrebatamento é isso. As pessoas não conseguirão cantar, porque elas saberão que a igreja subiu e elas tiveram oportunidade e não fizeram por onde. Tudo pode ser balela, o pastor pode cobrar demais, até que a trombeta toque. Eu posso ser chato, posso cobrar demais, você pode achar uma besteira, mas até que a trombeta toque. Até que a trombeta toque, você vai me apelidar de muitas coisas, você vai achar muito pesado o fardo. Até que a trombeta toque, você vai me apontar, vai criticar, vai mudar de igreja, mas nunca vai mudar a si próprio. Até que a trombeta toque, você vai cometer vários equívocos, né? Você vai apontar vários dedos, vai criticar muitas coisas, mas depois que ela tocar, você vai precisar fazer a cena que nós fazíamos há anos atrás, há 10 anos atrás. Alugávamos uma fita cassete na locadora e só poderíamos devolver com ela rebobinada. E aí quando a trombeta tocar, você vai ter que rebobinar tudo e vai ver que tudo que era para você ter feito, você não fez. Aí você vai ter que correr atrás do seu prejuízo. Tem alguém comigo? Bom, isso é um aviso. É um aviso. É um sinal de alerta. Já que a trombeta ainda não tocou, eu posso começar hoje. Já que a trombeta ainda não tocou, eu posso dar o meu melhor hoje. Já que a trombeta ainda não tocou, eu posso mudar a partir de hoje. Já que a trombeta não tocou, é mais uma oportunidade de eu levantar e dizer o que o filho pródigo, a fala mais linda da Bíblia, levantar-me-ei e irei dizer ao meu pai, eu pequei. Uau, uau. Pão molhado na tigela, um símbolo de honra. E mesmo assim o Judas saiu. Diga assim, Judas saiu. Agora olha para cá, não perde o foco. Quantos de nós iremos sair e fazer a mesma coisa no qual nós viemos planejando? Judas entrou na mesa planejando trair Jesus, verdade ou mentira? Sim ou não? E agora ele saiu e a mesa não mudou ele. Por que a Santa Ceia não te muda? Por que nós entramos aqui com a mesma síndrome pecaminosa? Entrou, não é casado e não vai casar. Entrou bebendo e não vai parar de beber. Entrou fumando e não vai parar de fumar. Entrou cheio de síndromes mundanas e ainda sai depois da mesa com as mesmas síndromes mundanas. Isso não te constrange?
Pastor, por isso que eu falto o culto na Santa Ceia. Está só assinando mais depressa ainda a tua sentença de morte. Quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem vida própria. Então não adianta você correr da ceia. O negócio da ceia é se posicionar, é encarar ela, durante ela e depois dela. Está comigo aqui, não? É posicionamento. E quando nós estamos aqui igual Judas, depressa, irmãos, para onde eu vou depois da ceia? Vimos na quarta-feira que Judas foi até os soldados. Quais os lugares depois da ceia que nós iremos continuar ainda frequentando? Qual o lugar depois da ceia que nós ainda iremos continuar permanecendo? Quais são os locais, quais são os pecados, quais são as músicas, quais são os jeitos, quais são os canais, em que nós iremos ainda continuar apertando? Nada muda. Como eu não sou um Judas? Como eu não tenho um Judas como meu espelho? Porque Judas entrou na ceia com um pensamento e saiu com o mesmo pensamento. Se eu entro na ceia da mesma forma e saio dela da mesma forma, eu e Judas somos parceiros e irmãos. Tem que ter uma mudança, irmãos. Tem que mudar, irmãos. Senão não adianta. O cara entra falando assim: eu vou lá pela mera formalidade. Vou pela amizade que eu tenho com os discípulos. Vou porque é a minha oportunidade, porque na mesa ele vai anunciar para onde ele vai. Certamente ele já sabia, mas queria confirmação de onde ele vai depois da ceia. Para onde ele vai? Depois da ceia a gente vai orar no Getsemane. Pronto, já sei o lugar aonde Jesus vai estar. Então participei da ceia não pelo propósito, mas só para aumentar o meu nível de traição contra ele. Aí ele participa da ceia, sabe o lugar onde Jesus vai estar, e agora vai lá nos soldados romanos e negocia por 30 moedas de prata. Pergunta, irmãos. Pergunta, irmãos. Não dá para mudar não, irmãos? Tirar um pouco de grosseria. Tudo bem, minha esposa falando, ela fala direto, na verdade, atingimos 18 anos de casado. Ficamos de maior, né, irmãos? Ficamos de maior, uau. Agora, isso exige de mim e dela comportamentos mudados, né, irmãos? Muito mais dela. Hoje a gente para e fala assim: caramba, já brigamos por coisas que... Eu tenho até vergonha do que eu já briguei, irmão. Eu tenho vergonha, eu falo, como menino, cara. E às vezes assim, não vou dar o braço a torcer, ela também não, né? Coisas fúteis, irmãos. Deveríamos ter vivido muito mais feliz do que já vivemos, por causa de detalhezinho. Detalhezinho. Briga porque eu gosto de cachorro quente, de linguiça e feito de salsicha, por exemplo. Nunca ouvi isso, mas estou trazendo algo corriqueiro. Você sabe que eu não como salsicha? Aí a forma de falar: você sabe que eu não como salsicha? O estresse emocional, o dia a dia. Poxa, amor, caramba, você sabe que eu não como salsicha? Vou abrir uma exceção só porque você fez. Não seria uma vida mais fácil? Seria ou não seria? É ou não é? Ainda falo para ela: quer ketchup? Não daria para levar com mais humor o casamento? Mas a gente é grosseiro, né? Olha para o seu Shurek. Embora que no século de hoje, que eu tenho observado, o Shurek mesmo tem sido os homens não, viu? O negócio fomentou agora. Judas, repete comigo: Judas saiu da ceia para falar com alguém que ele combinou a traição. Quantos depois dessa ceia você vai voltar a falar? Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Há tempo até de abraçar e deixar de abraçar. Depois de uma ceia agora, uma ceia dessa, que significa alvo como a neve, a sua alma vai ser limpa. Se você encostar no que é impuro, você vai ficar sujo de novo. Então existem alguns lugares que faz isso com o nosso coração. Mancha o nosso coração, mancha o nosso pensamento. Você vai sair daqui e vai voltar a falar com quem? Para com esse negócio, irmão. Não existe esse negócio de ficar fazendo social, mas não, isso já foi tempo, irmão.
Social tem estragado a vida de muitas pessoas, irmão. Social tem estragado o casamento de muitas pessoas, irmão. A Bíblia diz, mais vale ser amigo de Deus do que dos homens, irmãos. Aí eu saio de uma ceia dessa e vou conversar com um soldado que tem raiva do meu Senhor. Os soldados queriam fazer mal para quem? Para Jesus. Aí eu vou conversar com alguém que quer fazer mal e eu vou acabar sendo conivente com aquela ação. Depois dessa ceia, irmãos, é necessário que alguns lugares deixem de ser visitados por vocês. É necessário que algumas amizades criem-se uma distância. Oi? Amém? Paz, irmãos. A Bíblia diz seguir a paz. Seguir a paz. Então, a paz, irmãos. Você não vai parar para conversar? Quando você detectar que a mesa é de gente boa, mas é de escarnecedor, foge dela. Porque o escarnecedor tem moeda de prata e o teu coração pode ser corrompido. Tem alguém comigo? Não. Escândalos, irmãos. Escândalos. Diga comigo assim: ai daqueles que por quem vier o escândalo. Gente, o Léo está de pé, viu? Estou olhando, procurando o Léo, vi que ele está de pé. Ai daquele por quem vieram os escândalos. Mateus capítulo 26, verso 20. Mateus 26, verso 20, por favor. Vamos lá, diz assim: ao anoitecer, Jesus estava na mesa com os 12. Enquanto comia, disse: eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um contra o outro: certamente não serei eu, certamente não serei eu, Senhor. Imagine todos dizendo: não sou eu, não sou eu, não sou eu, né? E essa que não sou eu, sempre olhando para alguém, né? Passa para outro que eu não quero mais, né? Não sou eu, você, não sou eu, você, não sou eu, você. Imagine essa roda de homens fazendo isso. No verso 23, Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer a mesma tigela comigo vai me trair. Ou seja, lembra? Então todos comeram na mesma tigela. Mas o texto diz para a gente que Judas foi o primeiro, a primícia, chamada honra da casa. Jesus honrou Judas para tentar recuperá-lo nesse momento. Aí no verso de número 24 diz assim: o filho do homem deve morrer. Sim, Jesus precisa morrer, gente. Não precisa Pedro ficar arrancando a orelha do soldado. Não precisa Pedro ficar mentindo de: Senhor, eu não vou deixar. Não, é propósito, ele nasceu para morrer. Esse era o ofício dele. Esse era o ofício, ele tinha que morrer pela humanidade. Pelo um homem entrou o pecado, e pelo outro homem saiu toda a existência de pecado. Não ficou um rascunho sem ele deixar de pagar. Todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgado naquela cruz, ok? Foi comprado com preço de sangue. Então ele tinha que morrer. O filho do homem deve morrer, sim, como as escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aqueles que trair. Para esse seria melhor não ter nem nascido. Por exemplo, o mundo tem jeito? O mundo tem jeito? Tem ou não tem? Não sei, agora eu fiquei com dúvida. Tem ou não tem? Quem acha que o mundo tem jeito? Quem acha que não tem jeito? Eles estão divididos, em reino dividido não prospera, pessoal. Bom, o mundo ele tem que caminhar para as páginas da Bíblia. E para isso, muitas coisas que a gente fala que não quer, que tenha jeito. Ore pela paz de Jerusalém. Mas Jerusalém é o nosso relógio escatológico. Então, para Jesus voltar, Jerusalém vai ter que cumprir todas as escrituras, ok? Escatológico. Então, na verdade, o mundo não tem jeito. E quando vai se aproximando do fim, as coisas vão aumentar. Então, para você que quer a melhora do mundo, melhore o seu mundo, porque do mundo não pode vir nada. A Bíblia diz: desde que o mundo é mundo, no mundo vocês terão aflição. Mas você pode melhorar a sua vida, tem bom ânimo, como Jesus completou. No mundo tem aflição, mas vocês têm bom ânimo. Então no mundo eu não tenho que esperar nada. Mas agora do meu mundo eu posso produzir muitas coisas. Só que o texto diz de escândalo. E o texto diz: quem cometer a traição contra o filho do homem é melhor que não tivesse nascido. É como se ele estivesse amaldiçoando o seu nascimento. Por exemplo, o anticristo vai vir e ele precisa de alguém para habilitar. Mas precisa ser eu. Por exemplo, algo muito ruim vai acontecer, né? Precisa de alguém apertar o botão. Tem que ser eu. Não tem que ser eu. Então, ai de quem trair, ai de quem for o percussor disso. É melhor que não pudesse ter nascido. Judas não nasceu para ser traidor.
Agora, a Bíblia diz que desde o princípio, tudo já estava claro e objetivo, todo o propósito sim, mas Judas ele foi se encaixando, o perfil dele, ele foi se dando o luxo do perfil dele encaixar com o perfil de um traidor. Existem algumas coisas que precisam acontecer, alguém tem que apertar o gatilho, mas não vai ser eu, irmão, não vou fazer. E foi o que aconteceu com Judas, a ausência, a falta de domínio próprio dele, ele se encaixou nisso aqui, melhor não teria sido nascido. O verso 25 diz, Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente não serei eu, Rabi. O Judas disse, certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu, é como você disse. O próprio Judas, nessa rodinha, passa para outro que eu não quero mais, passa para outro que eu não quero mais. O próprio Judas também disse na vez dele, e você, Judas? Eu também não. Mas o texto acima diz para a gente que quando ele comeu o pão molhado, Satanás já entrou no coração dele. É ruim, né? Quando você fala com as pessoas, ela não confessa. Tem que abrir para pegar um bisturim para saber o que está dentro. Não seria um momento de ele falar assim, Senhor, depois do pão, estou sentindo uma vontade aqui, eu estou com... Era tão fácil confessar, irmãos. Tão fácil. Chegou o momento da ceia. Não tem ninguém perfeito para a ceia. Todos nós somos imperfeitos na ceia, Ana. Chegou o momento da ceia, o momento agora de rasgar o coração e falar, Senhor, está mal aqui para mim, me dá uma ajuda aqui, por favor. Depois do pão, senti um arrepio, entrou, a vontade agora está incontrolável. E ele diz no mesmo episódio, comentado por outro evangelista, no Mateus, ele diz assim, o Judas falou que não sou eu, ou seja, mais uma vez, irmão, e tudo que está escondido, quem manda no esconderijo é Satanás. Por que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras das trevas. Então tudo que eu mantenho nas trevas, quem é o Senhor desse esconderijo? Quem é o Senhor desse segredo? É o Satanás. Então ele acaba sendo meu Senhor, por quê? Porque eu não coloco as minhas obras na luz. Se eu sinto algo e não confesso, na verdade, eu estou dando a minha vida, essa margem para o diabo. Por que o diabo entrou? Porque na hora de ter comunhão, o Judas não estava em comunhão. Na hora de receber a honra, o Judas não estava em honra. Ok? Então na hora que ele molhou o pão não era compatível com o coração de Judas. O pão não era compatível com a vida de Judas. E aí se cumpre na última escritura nossa dessa noite hoje, muitos fracos, doentes que dormem. Por quê? Incompatibilidade. Eu estou, mas não acredito em tudo. E a gente viu aqui várias pessoas questionando, inclusive os discípulos, o ministério de Jesus. É difícil seguir Jesus? É difícil. Por quê? Porque é um reino. E um reino tem preço para segui-lo. Judas, aquele que trairia, também disse, certamente não serei eu. Diga comigo, certamente não serei eu. Na versão NVT, não é NVI, de manhã eu errei aqui NVI, então é NVB. Na tua está atualizada, essa aí. Olha o que diz na NBV, deixa eu gravar, na minha está NVI mesmo, está dando certo, vou botar aqui, time que mexe não ganha, ok? Olha o que diz na versão da Bíblia NBV, ok? Nova Bíblia Viva, olha só. Então, Judas então lhe disse, mestre, certamente não serei eu. E Jesus disse, sim, é você. Que acerto. Agora houve uma afirmação. Antes era especulações. E toda vez que você leu ali, Judas era o comentarista comentando após o ato ter acontecido. É a narrativa de algo que aconteceu. Mas não era assim no meio, ou seja, no episódio acontecendo não tinha o nome de Judas sendo colocado. O nome de Judas entrou quando a história foi narrada. Agora não, agora a gente vê aqui na primeira pessoa Jesus dizendo na cara de Judas, Judas, é você. Porque Jesus chegou no fim e falou assim, cara, não tem mais para onde ir, é a última chance sua. É você esse cara, se arrepende. E ele disse, não sou eu. Sou eu não, Rabi. Aí daqui ele sai depressa para onde? Para atrair Jesus. Chegar para os soldados e falar, olha, eu sei onde ele está. E vai lá vender por 30 moedas de prata. Tem alguém comigo? Irmãos, vai acontecer profecias de escândalo. No fim dos tempos, a maldade vai se multiplicar, o amor de muitos vai se esfriar. Quando o texto diz amor vai se esfriar, então o que é o contrário do amor é a maldade, o ódio, tudo. Então, existe uma profecia de o ódio tomar o coração de todo mundo, sim ou não? A maldade aumentar, sim ou não?
Mas não vai ser comigo, não vai ser contigo. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. As profecias bíblicas são sangrentas, são absurdas sobre os últimos dias, Diego. Porém, não serei eu cumpridor da parte ruim. Nós seremos aqueles que mantêm as lamparinas acesas. Nós seremos aqueles cujo qual, igual a Daniel, na Babilônia, mas não se contaminando com ela. Nós seremos aqueles separados, kadosh, santo, separado, ok? Nação santa, povo eleito, sacerdócio real, para anunciar as boas novas, não para falar de traição. A boca fala que o coração está cheio, sim ou não? Então, os últimos dias, vai ter um avanço da criminalidade, vai ter um avanço da traição, traição uns aos outros, né? Ou seja, nos dias de Noé, casavam, se davam um casamento, quanto a quantidade de casamento, a quantidade de divórcio, mas não vai ser eu. Já que o texto diz que traição uns aos outros, muitos maridos vão trair a esposa, muitas esposas vão trair o marido, mas eu estou fora dessa profecia. Sei não, quem cala consente, hein? Vou falar mais uma vez dando chance. Eu estou fora dessa profecia. Existem umas profecias sangrentas, diabólicas, porque ela, na verdade, é o percussor do espírito de anticristo. Mas eu não vou participar dessas profecias. Por quê? Porque nós somos um povo santo, nós somos um povo separado, nós somos aqueles que não retrocedem, somos aqueles que temos o temor em nosso coração. O temor está em nossos corações. O mundo pode cair de cabeça para baixo, mas a gente não vai se encurvar. O volume da música da Babilônia pode aumentar, mas nós não iremos tocá-la em nossas casas. O pecado pode ser uma normativa, pode normalizar para muitas famílias, muitas igrejas, pode abrir mão da palavra de correção e pode agora se adaptar ao novo evangelho, mas nós não iremos mudar. Muitas coisas nos últimos dias podem se tornar comum, mas para a gente sempre vai ter ânsia de vômito. Quando a Bíblia diz para nós não sermos, na verdade, morno, ou sermos frio, ou sermos quente, o mundo pode ficar morno, orar de vez em quando, jejuar de vez em quando, buscar de vez em quando, cultuar de vez em quando, não. Nós temos nojo do de vez em quando. Nós somos aqueles que o Senhor nos chamou, firmes, constante, superabundante na obra do Senhor. Não é tempo de perder tempo, irmãos. Não é mais tempo de cochilar. Não é mais tempo de ficar se dando luxo ao cansaço, ao sono. Arregaça suas mangas. Trabalhe piedosamente pela vontade, vocação, dedicação. O que há de vir já está à porta, virá e não vai tardar. Não vai tardar. Jesus Cristo está voltando. Pecado continua sendo pecado. Ai, vão habilitar o casamento dos moldes do mundo. Para nós, não. Quem vai ser preso junto comigo aqui, levanta a mão. Na hora de ser preso, vocês não são crentes, não, né? Quem é crente, levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, amado, tem que estar igual ao altar. A palavra do altar tem que ser a tua palavra, meu irmão. Porque na hora da perseguição, que o galo canta 3 vezes, você vai fugir? Não. Vai ficar ouvindo o galo cantar do lado de Jesus. Está comigo aí, não? Perguntaram para Pedro, e se veste igual, olha, fala, é igualzinha. Não sou eu não, não. Você já viu que alguém errou e deu ruim? Você vai fazer mais isso não. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Está comigo aí, não? A bateria acabou, falo muito, hein? Lucas 17, verso 1. Jesus disse a seus discípulos, sempre haverá o que leve, o texto ele está dizendo a quem leve, tá legal? O que leve não é o produto, é o que leve, é o desejo em que outra pessoa irá implantar. Entenda por esse modo, ok? Jesus disse aos seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado. Aí depois da vírgula ele vai explicar melhor ainda. Mas que a aflição espera quem causa a tentação.
Irmãos, sempre vai ter a esposa de Potifar. Sempre vai ter, sempre vai ter. Deixa eu te falar um negócio. Uma pessoa para errar, uma pessoa que quer ir para a noite, ela não vai sozinha. Ela vai chamar alguém. Ninguém vai na boca de fumo pegar uma maconha para fumar sozinho. Vai chamar alguém. Ninguém vai para o bar beber uma cerveja sozinho. Vai chamar alguém. Vai chamar alguém. Você imaginou? Eu quero trair minha esposa, não vou chamar ninguém, vou trair sozinho. Ele sempre vai cobiçar alguém. Ou ela sempre vai cobiçar alguém. E o texto diz que haverá uma grande aflição para aqueles que concordam com o erro dos outros, ou aqueles que são pedras de tropeço para outros caírem. Isso é um alerta para a gente tamanho. Haverá uma grande aflição é uma grande cobrança, ok? Para aqueles que são percussores, para que outros se desviem. Ao ponto de ele dizer assim, verso 2: seria melhor ser lançado no mar com uma pedra no moinho, amarrado no pescoço, que fazer um desses pequeninos pecar. Sabe, irmãos, se não é para ajudar, não atrapalha. Não atrapalha. Eu vejo isso piamente às vezes com projetos na igreja, com obra. Gente que dá o luxo de ficar murmurando, não ajuda em nada. E frases no qual eu falo tem um efeito. Agora, nesse momento, quem não trabalha sempre dá trabalho. Se você não quer fazer, não quer vir, cara, segue tua vida. Mas agora influenciar, visitar um ou outro, dar opinião um para outro, vai ter uma aflição na sua vida ferrenha tamanha. Imagine, você vai pagar pelo pecado seu que você cometeu e ainda o desviar, a perdição do outro, a culpa é sua. Você imagina? Você não consegue nem guardar a tua alma, vai responder por si e por outro. Então, irmão, haverá acontecimentos, haverá escândalos, mas que nós possamos ficar imune a isso. Não sejamos nós os percussores dos escândalos. Nos últimos dias vai acontecer muitos escândalos mesmo. É normal. Lembra que eu te falei, quem quer que o mundo melhore? Alguns levantaram a mão com a boa consciência. Ok? E alguns levantaram a mão, de fato, entendendo, literalmente, que não tem como as páginas melhorar. Quanto mais próximo do final, mais sangue haverá. Ok? E aí, ele diz ainda, preste atenção sobre os falsos. Por isso que eu falei que o mal vai existir. Veja bem, Mateus capítulo 7, verso 22. Mateus 7, 22, por favor. Muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia. Posso continuar? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu... Vocês vão ouvir isso aqui agora? A gente estava vendo na internet, terrível, um pastor radical demais, que ele é o pastor mais ungido do Brasil, que ele diz. E não tem ninguém igual a ele. Aí ele bota um cara, meu irmão, que teatro? Ele bota um cara com faca na igreja e fazendo um teatro. Aí o segurança vai pegar o cara. Ele, não mete a mão não, segurança, que você pode tomar uma facada. Primeiro, o segurança está ali para ser o percussor dessas coisas. Mete a mão não. Se eu sou homem de Deus, tu não vai me dar uma facada. Falar do altar na distância é fácil. Quero ver chegar na frente. Então tem umas coisas nos últimos dias. Não sei se você conhece que todo mundo fica fazendo fila. Fica ruim, né, dar nome aqui, então vamos trabalhar com maçons, né? Mas tem uns fanfarrões do evangelho, meu irmão, fazendo mais evento do que cumprindo o propósito. É revelação daqui, é revelação de lá. Será que porque alguém revelou o número do meu CPF, alguém mais espiritual? Vamos ver as páginas, o que se cumpre? Como que é a conduta? Qual é a idoneidade? Qual o caráter, né? Então tem muitos, irmãos, mas muitos. Pandemia, teve gente vendendo um caroço de feijão para curar a pandemia, irmãos. Caroço de feijão para curar a pandemia. Ainda tem muita gente vendendo um pedaço do terreno no céu, irmãos. Pastores casando, descasando e casando de novo. Eu conheço pelo menos uns 3 que se divorciaram da mulher e casaram com as meninas da metade da idade. E elas foram ungidas pastoras e estão do lado deles. É uma parafernália, é um inferno vivo no altar. Conheço igrejas, irmãos, que
contratam músicos e não querem saber como que é a ética, é apenas um contrato de um show. Não tem músico na igreja, precisa de uma tocalidade melhor, uma musicalidade melhor, a palavra é essa. E aí, contrata músico. Eu falei com minha esposa esses dias, eu vejo alguns pastores de perto e de longe, chamando muitos convidados. E eu falei para ela o motivo disso. Eu falei, isso é a ausência de Bíblia na vida dele. Porque a Bíblia manda o pastor pregar. O pastor pregar. Aí eles chamam um convidado A, B e C, que não conhece a vida da igreja, que não rege com uma doutrina, que não prega uma palavra dessa. Olha o tempo que eu estou pregando aqui. Vem lá, faz o seu showzinho, um showroom de 45 minutos, sai com 5 mil no bolso, e o pastor volta para o gabinete, os problemas da igreja não acabou. Nossa vontade, nosso desejo é que um tiro desse aqui, uma palavra dessa aqui, conserte que estava errado. Mas se eu trago um coach para cá, o que ele vai alimentar? Você vai sair emocionado, mas não mudado. Você vai se emocionar, vai ser bacana demais. Vai começar a seguir ele na rede social, vai curtir tudo dele, porque falou o que a sua carne quer. Aí você vai seguir o rudimento da carne. É ruim isso? Não é ruim. Mas será que nós iremos alimentar isso? Ou vamos aborrecer nossa carne e manter aceso o nosso espírito? Sabe, o que a gente tem que procurar? Procurar quem me confronta de verdade. Porque eu sei o quão perversa a minha alma é. Eu sei o quanto eu sou o que preciso ser mudado. Eu sei o quanto de mim, a parte ruim de mim que não presta. E é só isso. A minha oração, eu também sou intercessor no altar. Enquanto eu prego aqui, eu estou assim, Senhor, me ajuda a atingir as mentes dos corações. Porque não é fácil, eu sei que nesse momento vai ter um desejo, alguém não vai gostar, alguém vai baixar a cabeça, um vai conversar com o outro, um vai no banheiro, vai ter uma distração. Eu sei por quê. Porque é a hora, é a concentração, é o nosso momento, então não pode ter uma distração. É o momento da igreja ter atenção. E quem pode fazer com que você dê atenção à palavra, por mais que eu grite no microfone, por mais que a gente aumente o volume, por mais que a gente faça qualquer outra coisa, se o Espírito Santo não estiver aqui, meu irmão, não tem como a palavra atingir no seu coração. Então eu peço sempre, Isaías 54, toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Essa é a minha oração. Antes ela produz o resultado para o qual está sendo enviada, meus irmãos. Que seja assim, meus irmãos. Que seja assim, que eu olhe esse personagem de Judas e crie uma raiva de mim próprio, assim, com o que eu ainda ando fazendo, com o que eu ainda ando cometendo. Porque depois dessa mesa, todo Iscariote dentro de mim vai morrer. Todo Iscariote, toda semelhança com Judas vai morrer. Quem rouba não vai roubar mais. Quem mente não vai mentir mais. Quem se prostitui não vai se prostituir mais. Algum pecado carnal será aniquilado nessa noite hoje. Mas pastor, depois você está pregando até com medo de sentar na ceia. Fica com medo não, porque o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Está comigo aí não? Agora o porquê que a gente tem trabalhado na honra e falado na honra. Volta o texto da honra, por favor. João capítulo 13, verso 26, por favor. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela, e depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, ok? Por que dessa honra, irmão? Porque Jesus queria recuperar o Judas. Primeiro, repete comigo, pão. Pão significa vida. Diga, cálice, que é o suco da vide, da vinha, significa alegria. Então Jesus está usando tipologias para mudar Judas, e nem assim Judas quer ser mudado. Ele está dizendo: Judas, eu quero dar minha vida por você. Judas, eu quero que a minha alegria entre no lugar do teu ranço, do teu rancor, do ódio. Mas ele não deixou. Vejam bem, Evangelho de João, capítulo 6, verso 43. João 6, 43. João 6, 43. Tem vaga aqui, meu amado? Aqui na frente. Levanta a mão aí, Rafael, por favor. Deixa o rapaz sentar aí do lado aí. Aqui na frente. Eu sou o pão da... Aqui, Senhor. Eu sou o pão, João 6, 48, desculpa, falei 3, né? É 8, foi eu, tá? Sim, eu sou o pão da... O que Jesus deu para Judas? Vida. O que Judas tinha dentro dele? Morte. Então, o pastor pode dar uma ótima palavra, mas se eu não aceitar, tirar o que eu tenho para receber o que está sendo colocado,
Não adianta. As pessoas, sabe uma coisa que eu não gosto de igreja? Pergunta, o que você não gosta? Gabinete. Porque uma palavra dessa, eu vou fazer gabinete para quê? É só você mudar. Só você mudar. Vai chegar lá em cima com a tua opinião formada. Vai chegar lá em cima e perguntar, o que você acha? Se eu falar o que eu acho, você não vai fazer. Então, para que fazer gabinete, gente? Por favor, me poupe, gente. Deixa eu ter um tempo de qualidade com os pastores, com a liderança. Deixa eu sem fazer nada, mas não me ocupa para não ser feito nada. A pessoa chega em gabinete e fala, pastor, porque eu queria a tua opinião. Aí eu falo, tem certeza? Um dia um rapaz falou assim, eu quero casar. Eu falei, rapaz... Porque o pessoal acha que casamento é o das fotos do Facebook, né? Eu preguei agora, o nosso depois de 18 anos, pô. Que a gente mais tem a foto. Outro dia eu falei, o pessoal queria ter um filho, eu falei, rapaz, ter filho não é aquela foto, né? Do Google, né? Família perfeita, calma. É bacana, pessoal. Mas um dia o cara foi casar, e eu falei para ele assim, você acredita, porque o cara em todo gás, né? 20 anos de idade, vou transar todo dia. Eu falei, vai, meu irmão. Quanto mais você fizer, mais fome vai dar. E vai comer o que depois? Não, vou comer de novo. Eu falei, tá bom. Comer o que de novo? Uma hora que a fome dá, meu irmão, a barriga fica vazia. E a conta da luz não é paga com sexo não, meu irmão. E a conta do apartamento não paga fazendo sexo não, irmão. Então, fantástico, de bola. Aí cheguei com um casal e falei assim, eu estou no culto, irmãos, amém, pessoal? É assim mesmo, tá? Fica tranquilo. Tá? Você está no culto mesmo, tá? Eu peguei uma folha e botei para ele assim, quanto você ganha? Ele falou tanto. Falei, ela está estagiando, ganha tanto. Eu peguei o cálculo dos dois. Falei, o que vocês pensam fazer? Não, a gente pensa em comprar um negocinho ou morar na casa dos pais. Eu falei, na casa do pai, da mãe. Poxa, solta o grito de liberdade, né? Tá casando para ser feliz. Ah, não é? Deixa a borboleta voar, meu irmão. Tava num casulo mó tempão. Pô, aí o cara... não posso expressar um sentimento? Pelo amor de Deus. Aí falou assim, vou morar na casa do pai e da mãe. Tá aí uma opinião minha, eu acho que não vale a pena. Eu acho que se for essa condição, tem que parar e recalcular a rota. Esperar sair as coisas, clarear mais as coisas. A Bíblia diz... para nós deixarmos o cordão. No aniversário da Heleninha, falei de duas coisas, né? Sobre o casamento até que a morte se separe, ok? E, na verdade, para terminar o casamento e para casar, como é que eu falei? Para casar até que a morte se separe, o outro é deixará, ok? Para casar é deixará. Para mim casar, eu tenho que cumprir a escritura. Deixará o pai e a mãe. Deixará a casa dos seus pais. Para mim separar até que a morte separe. Então são duas coisas cruciais. Para mim casar eu tenho que deixar. E para mim separar só a morte. Então é radical, meu irmão. É radical. Aí eu fiz o cálculo para ele. Quando eu fiz o cálculo, eu falei, você está me devendo R$800. Não, pastor, mas eu vou casar assim mesmo. Eu falei, que isso? Fala sério, irmão. Com esse cálculo aqui, tu vai casar? Vou, porque vai dar certo. Eu falei, muita fé. Bacana. Mas para que fez gabinete, irmão? Para pedir uma ajuda racional, para não cumprir. Então, por favor, não me procuram para isso. Os pastores podem ajudar, talvez ele não tenha a mesma opinião. Procure eles, mas a mim não, filho. A mim não. Você não vai ouvir o que você quer. Eu vou sempre pegar as partes que você não viu, não percebeu. Porque quem está emocionado é você. Sim ou não? Você está emocionado e eu vou botar o teu pé no chão. Ainda impulsionando a tua emoção, mas o pezinho no chão. Vamos lá, querido. Nem só de pão, nem só de noite viverá o homem. Ok? Vai amanhecer. Né? Não, vou casar porque a noite é maravilhosa. E de manhã? Está comigo ou não? Sim, eu sou o pão da vida. O que Jesus estava dando para Judas? A vida. O que Judas não aceitou? A vida. Por que Judas não aceitou? Porque Judas estava cheio, convicto daquilo que ele queria fazer. Alguém comigo ou não?
Os adolescentes aí atrás estão conversando, estou vendo, tá? Os teens, estou vendo. Verso 50, quem come o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Gente, presta atenção, quem come o pão do céu jamais morrerá. Por que Judas comeu e morreu, irmãos? Se o texto bota um ponto final dizendo, quem come o pão do céu jamais morrerá. Judas comeu o que, irmão? Pão da terra, pão da padaria. Quem fez o pão da ceia? Pão da Joana, pão da Viviane. Elas, na verdade, só preparam, mas nós iremos aqui consagrar. Quando nós pegamos esse pão e apresentamos, já não é mais a Joana. Casa da mãe Joana acabou, irmão. Já não é mais ela, já não é mais a Viviane, agora é o pão do céu. E o que o Judas fez? O Judas ficou somente no pão da casa da Joana. Somente esse. Ele não transitou, espiritualizou o momento, por isso que ele morreu. Porque o texto diz, quem come do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Por que o cara morreu, irmãos? Tudo bem, você vai dizer, pastor, mas essa morte é uma morte espiritual, é uma morte terrena. O Judas, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, ele ia morrer. Perfeito, acertou, legal. Mas e a ressurreição dos mortos? E a esperança da vida eterna? Ele não teve. Por quê? Porque morreu, porque comeu apenas o pão da casa da Joana. Alguém comigo? Então Jesus disse novamente, eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem comunhão nele. Amém, pessoal? Por isso que nós iremos hoje sentar nessa mesa. Eu e ele somos um só. São declarações no qual a gente fala, caramba, cara, quanta coisa Judas jogou na lata do lixo, pessoal. Entende, minha irmã? Entende? Ô, irmã o caminho. A senhora entende? É a senhora mesmo, isso, viu? Quantas coisas Judas jogou fora. Eu imagino esse tipo de sermões em que Jesus está dando. Eu fico pensando aqui, quantas palavras vocês jogaram fora e não prestaram atenção? É a mesma coisa que Judas. Aí Jesus diz assim, poxa, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim ou nele. Ou seja, haverá uma estabilidade. Eu estarei cheio dele, e aonde eu for, ele vai comigo. Ok? Já uma vez que eu permaneço nele, ou seja, as minhas decisões são a deles, o meu caminho é o dele. E já uma vez que ele permanece em mim, eu jamais andarei sozinho. Não tem como. Então Judas, na verdade, só se alimentou na carne. Somente comeu o pão por mera formalidade, por mero, posso dizer, mera religiosidade, de não faltar um culto domingo e bater uma fotinha e dizer, mês 5 agora, né? 1/5. 1/5, irmão, quero ver como é que vai ser as outras páginas, outras fotos depois dessa. 1/5, irmão, é a segunda-feira, o que você vai fazer? 1/5, irmão, é tudo aquilo que você não vai visitar, que você estava visitando. 1/5 é tudo aquilo que você vai deixar de fazer, que estava fazendo, que sabe que estava machucando a pessoa do Espírito Santo. Você sabia que existe alguém com ciúme que está dentro de você? A Bíblia diz, o Espírito que habita em vós tem ciúme. Por que ciúme? Porque ele é santo, e uma vez que você trai ele com alguma coisa, você é prostituta. Seria ruim, agressivo chamar a igreja de prostituta? Se a Bíblia abre essa legalidade? O que é prostituição, irmãos? Às vezes não é a carne, é prostituição espiritual. Olhamos as páginas, quer dizer, olhamos não. Vimos uns flashes horrorosos das páginas de Instagram e tudo, mostrando os gestos obscenos. Aí eu pergunto para você, todo mundo pelado, e as suas roupas são decentes como cristã? Fala a verdade. Você ouviu a Anitta lá e falou, cruz credo, quanto short similar ao dela vocês usam? As suas roupas são decentes? Não adianta olhar a Madonna e ter uma na sua casa, né, irmãos?
Verso 57, eu vivo por causa do Pai, e o Pai que me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Quem se alimenta de mim, viverá por minha. Os últimos dias são sangrentos? São, mas eu estou aqui por causa dele. A vida está difícil? Tá, mas eu vou viver por causa dele. Então quem se alimenta desse pão, vive por causa dele. Ou seja, você vai guardar essa memória. Olha para esse pão aqui, por favor. Você vai guardar essa memória. Olha para esse pão. A semana será uma semana de teste para vocês. Vocês vão lembrar do que vocês fizeram nesse domingo. Por causa dele. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. O vaso somos nós. O tesouro é a pessoa do Espírito Santo. Vocês vão manter ele em santidade. Não deixa ninguém tocar nele. Você protege ele e ele te protege. Você protege o nível da santidade, o nível do teu compromisso. Você protege a presença e a presença te protege também, te guarda. Você guarda ele por dentro e ele te guarda por fora. É uma aliança, você faz a sua parte, ele faz a parte dele. A tua responsabilidade é fugir da aparência do mal e se manter santo. E a responsabilidade dele é fazer que o teu nome seja engrandecido, o nome dele seja honrado, que a presença dele possa constranger todo o ambiente que nós pisarmos. É Cristo em vós, irmãos, a esperança da glória. Ó, Cristo em vós, outra hora, Cristo dentro de nós. É isso, irmãos, é isso. Eu preciso acreditar no que eu não vejo. A minha Santa Ceia hoje vai entrar dentro de mim. O texto diz que Ele estará dentro de mim. Ou seja, eu tenho algo, eu tenho uma responsabilidade, né? Não adianta, irmão, engravidar e fingir que não está grávida. Sim, eu tenho uma chama do avivamento dentro de mim, irmãos. Sim, eu vou manter o fogo aceso. E a Bíblia diz, o fogo, Rendel, arderá continuamente sobre o altar, dona Ritinha, e a chama não se apagará. Eu não posso ignorar isso aqui. Eu não posso ignorar. Eu não posso. Dona Ritinha, venha cá, por favor, senhora, que eu estou com saudade de você. Oxe, vem cá, senhora. Pega um pedaço desse pão aqui, dona Rita. Pega um pedacinho para a senhora. Pega um pedacinho. Dona Rita, você pegou um pedação, dona Rita? Pode ir comendo, tá? Deus abençoe a senhora. Saúde, viu? A senhora vai estar cheia de Jesus, dona Rita. Cheia de Jesus, viu? Nós não podemos fingir que isso não aconteceu. A dona Rita está representando vocês de uma forma macro. Nós iremos já apresentar esse corpo. E cada um de nós iremos tocar. E não é tocar, irmão. Não tem ninguém besta aqui. Nós iremos comer. Existe um sentido que o Senhor colocou em nós, do tato, do visual, da audição cujo qual vos falo e vocês ouvem, ok? Do tato que vocês irão pegar de vontade própria, o sabor no qual vocês irão saborear isso aqui, e o sentido, irmão, chamado discernimento. Eu comi do corpo do Senhor, eu bebi do seu cálice. Aí na segunda-feira, como é que o mundo vai me encarar? O mundo vai me encarar da forma que ele sempre encarou. Mas quem está preparado para o mundo? Ei, levanta sua mão. Diz o Senhor, eu venci o mundo e vocês vencerão. Isso aqui é teu escudo que você não vê, meu irmão. Isso aqui é a espada que você nem sabe que carrega, irmãos. É isso aqui, é o escudo contra todo o antídoto do inimigo, ó. Nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida vai prevalecer. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? Honra o corpo de Cristo, irmãos. Oh! Repete isso para mim, por favor, a parte final. Quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Você vai ter uma guerra essa semana. Você vai dizer, vou permanecer por causa dele. Os exames podem vir não da forma que você imaginava. Você vai dizer, eu vou crer por causa dele. Sabe? Pode ter coisas que pode não tomar uma mudança agora nos próximos dias ou horas, mas você vai dizer, eu vou permanecer firme por causa dele. Ei, olha para cá, meu irmão, é por causa dele, amados. É por causa dele. Ó,
É por causa dele. Essa essência, esse pão, esse corpo vai exalar na sua vida, sabe? Ele diz uma coisa em João capítulo 15: sem mim nada podereis fazer. Então se você não comer, você não pode fazer nada. Agora se você comer, irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, meu amado irmão. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, irmãos, às vezes você vai comprar um remédio numa farmácia, vai mandar fazer uma manipulação. Aí quando você olha lá, tem uma bula, todos os componentes que aquele remédio foi feito, produzido, fabricado, sabe, o químico, o farmacêutico. Há uma série de conotações que faz com que você tome aquele remédio e crê na recuperação através daquele remédio. E não há pecado nisso, que a Bíblia diz que os sãos não necessitam de médicos, sim os doentes. Então se você foi no médico, o médico passou um remédio, tome. Vai questionar para quê? Mas eu não posso anular essa bula. Eu não posso chegar lá e achar que a bula da farmácia, o xarope da farmácia, da manipulação vai me curar, e eu não posso rasgar essa bula. Essa bula me diz que quem come tem vida. Essa bula me diz que quem come, come dele. Fica empoderado nele. Essa bula me diz que quem come tem comunhão com ele. Essa bula é perfeita, e quem toma na hora certa mensal, irmãos, tem a cura obtida com esse. Você está comigo aí, meu irmão? Agora você vai colocar 1/5 de forma qualificada. Quase que a menina da mídia cai. Agora você vai ficar de 1/5 de forma qualificadíssima. Por quê? Porque agora o entendimento é pleno. Ou seja, a minha bula está completando meu ciclo anual, irmãos. Eu estou 1/5, vou chegar no 12. E cada vez que eu como, eu fico melhor por dentro e melhor por fora. Cada vez que eu como, eu penso melhor por dentro e também ajo melhor por fora. Cada vez que eu como, a minha visão por fora melhora, porque a visão de dentro já mudou. Cada vez que eu como, gestos, pensamentos, coisas ruins vai saindo de mim, porque cada vez que eu como, eu me encho dele. Então, mais dele, menos de mim, mais dele, menos de mim, mais dele, menos de mim, mais dele, menos de mim. Pelo amor de Deus, honra o corpo do Senhor a ele. Diga: Cristo em vós, a esperança da glória. Alguns de vocês, esses dias eu havia comentado que eu tomei esse negócio aí, maca peruana. Quem já tomou maca peruana? Pode levantar a mão. Pode tomar. Tinha que ser a maca peruana, chilena, argentina, Uruguai. Alguma coisa que você toma que te dá uma energia. Ou um pré-treino. Você vai tomar um pré-treino, né? Você vai tomar um pré-treino, vai ter energia, vai formigar, mas você, sabe? Eu acredito no efeito da Santa Ceia, bem similar no que diz as coisas espirituais. Tomando a Santa Ceia, a gente abre o nosso entendimento, discernimento. Primeiro, quem toma a Santa Ceia já fica vivo do que acabou de fazer. O ato é bem fresco, ou seja, a minha memória está viva. Você fica mais sensível às coisas espirituais. Essa é a intenção da Santa Ceia. Está comigo aí, não? Paulo, ele vai, terminando aqui, Paulo ele vai corrigir a igreja de Corinto com justamente o texto da ceia. Coríntios capítulo 11, verso 20 ao 22, por favor. Coríntios 11, 20 ao 22. Sentou do lado do pastor Rafael. Está bem servido, hein? Só falta abrir a Bíblia. Está na cabeça? Está na cabeça a Bíblia? Está gravando? Tá? 9 anos gravar, então não precisa mais da Bíblia. Vamos lá, Coríntios 11, verso 20, posso ler? Sim ou não, irmãos? Quando vocês se reunirem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Ora. A igreja de Corinto, uma igreja bem oscilosa, uma igreja que, ao mesmo tempo que tem muitas virtudes, tem muitos erros. Sabe aquela coisa, é muito bom, mas é muito ruim? Né? Aquela coisa que é muito santa, mas é muito pecaminoso. É a igreja de Corinto.
uma igreja confusa em toda a sã doutrina. Aí Paulo vai corrigir agora, além dos dons espirituais que ele corrige também, ele vai corrigir agora a forma de ceiar. Lembrando, o irmão Marcelo, o Paulo não andou com Jesus, tá legal? Ele viu Jesus num clarão, somente aquele momento. Depois ele procurou as escrituras. Quem tem as escrituras também anda com Jesus, ok? É a mesma coisa, ele se revela através da palavra. E o texto diz, quando vocês se reúnem para a igreja de Corinto, não estão interessados na ceia de fato do Senhor. Para Paulo dizer isso, ele sabe o que estava fazendo. Quem concorda comigo? Paulo chega para a igreja e fala, vocês vieram para a ceia ou vieram para mostrar a roupa de vocês nova? É o que o Paulo está dizendo. Vocês vieram para a ceia ou vieram mostrar para a cela que vocês vieram para o culto? Como se não tivesse opção para fazer outra coisa. Ok? Então Paulo está chamando a igreja para uma convicção. De fato vocês estão interessados na ceia. É claro que o motivo aqui era um motivo banal. Era um motivo em que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade muito rica, ok? Comercial demais. Então uma cidade que rolava muito dinheiro, ok? Então uma cidade que recebia muito turista. Então Paulo está dizendo que nessa cidade há muitos ricos e há muitos pobres, ok? Então os ricos e os pobres se converteram. E ambos eles congregaram na igreja de Corinto. E o habitual da Santa Ceia, original, não é só essa. Se você for olhar, Tiago Pires, os textos que nós lemos aqui, você vê que os discípulos falam assim, quando Judas saiu para trair, eles acharam que Judas ia comprar alguma coisa para eles comer. A Páscoa, a ceia, é dada como uma refeição, um banquete, uma grande festa. Também, uma grande festa, um banquete de festa, uma celebração, ok? Lembra na noite em que Moisés recebeu a ordenança do Senhor, também sendo Páscoa no Antigo Testamento? Ele manda sacrificar um cordeiro e manda fazer um churrasco de cordeiro. Ou seja, haveria uma morte de passar no Egito, mas haveria uma festa em cada casa. Então essa ceia de Corinto é o seguinte, os ricos estão trazendo seus banquetes. Imagine uma mesa de rico, e os pobres também estão trazendo o seu banquete. Qual era a intenção? Que todos se unissem. Mas não houve unificação. Houve grupos divididos na igreja de Corinto. Então o rico comia e não pensava no pobre, não dividia para o pobre. Foi esse episódio da igreja de Corinto. Então ele diz, vocês de fato não estão interessados na ceia. Verso 21, alguns de vocês apresentam em comer a própria refeição como resultado. Alguns passam fome enquanto os outros ficam embriagados. Será que vocês não têm onde comer ou beber nas suas casas? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu elogie vocês? Certamente não elogiarei por isso. Olha a repreensão de Paulo. Então a Santa Ceia, meus irmãos, é eu me esvaziar, é eu me importar. Algumas coisas são tratadas dentre elas, a forma de cear e o jeito de cear agora. Esquecendo como eles cearam aqui, a forma que eles comiam e embriagavam. Até embriaguez aqui sendo colocado. Ou seja, sabemos que a ceia é com o fruto da vide, com o suco de uva, e no antigo é falado vinho com uma naturalidade absurda. Então havia uma embriaguez, não era um cálice, era um balde. E não é o tamanho do pão, irmãos, é a memória que você tem sobre isso. E agora ele vai ser mais agressivo ainda na doutrina, ele vai ser incisivo, cirúrgico, dizer assim, verso 23, por favor, preste atenção rapidinho, já iremos para a ceia. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, agradeceu e partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vós, façam isso em minha memória. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse, esse cálice é o novo testamento da minha aliança, confirmada com meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comerem do pão e beber do cálice, vocês devem anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Sim, quem come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo do Senhor e contra o sangue do Senhor. Ou seja, quem bebe indignamente. Por isso que eu falo da doutrina. Pessoal, o que é indignamente? Indignamente é tudo aquilo que você não cumpre nas escrituras. Eu não estou falando de você pecar e errar. Isso você vai ficar a vida inteira tendo que pedir perdão. É nossa natureza. Alguns vão vencer uma coisa e vão cair em outra. Mas eu estou dizendo da sã doutrina. Quem crê e for batizado. Por isso que eu digo sempre aqui, não se batizou nas águas, não come do corpo, não beba do sangue.
faça um propósito como uma uva e fala: Senhor, me mantenha acesa a chama, me leve ao próximo nível, me traga temor, respeito, hombridade à sua mesa. Ok? Então ele diz de forma indigna. Agora o interessante é que ele vai pedir aqui no verso 28, se não é um dos melhores versículos para a gente sentar na mesa com a consciência tranquila. Lê para mim o verso 28. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do vírgula. Se você tivesse um ponto final aí, você falava: o que ele quer dizer com isso? Essa vírgula muda tudo, ou seja, ela continuando, ela já vai dizer assim, ó: pois quem come e bebe do cálice do Senhor sem honrar o corpo, ok? Come e bebe para o seu próprio julgamento contra si próprio. O texto em forma nenhuma coloca uma condição para a gente não beber. Qual seria a palavra para eu não participar da ceia, mesmo que eu seja batizado? Eu acredito que todo pecado ele tem perdão, sim ou não? A Bíblia diz que todo pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o texto está entre quando Jesus expulsa um demônio, ok? E alguém diz assim, é Beelzebu, ou seja, se eu colocar que a obra de Deus é obra satânica, se eu, por exemplo, eu estou aqui pregando, você fala assim, esse pastor do diabo, é blasfêmia. Se você julgar alguma coisa dada por Deus, alguém fazendo alguma obra, você dizer que é satânica, é blasfêmia. Você está blasfemando, então é bom pedir discernimento a Deus, ok? Discernimento a Deus. Então, uma vez que ninguém aqui tem pecado contra a pessoa do Espírito Santo, não existe nenhum outro pecado que Satanás seja capaz de apresentar na nossa casa que o sangue não cubra. A epístola vai dizer: esse é o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Se o sangue me lava e me purifica de todo o pecado, logo que, quando o acusador da minha alma tentar me ver, ele não vai me enxergar. Por quê? Lembra dos umbrais da porta? Sacrifique o cordeiro, passe nos umbrais da porta. Ou seja, há uma entrada. Porta significa legalidade. E se eu estou sendo agora coberto pelas legalidades que o meu corpo, a minha vida provocou, se o sangue está sobre a minha vida, sobre os umbrais da minha porta, se o sangue está na entrada da minha vida, eu bloqueei a ação do mal. Então, literalmente, esse sangue, ele anula, ele bloqueia qualquer ação do inimigo. E, na verdade, sabemos que o sangue também é um antídoto. Ou seja, se eu estou com o pecado, se eu pequei, não é o Dorflex da farmácia, não é a Novalgina de pirona de 1 miligrama, não. Se eu pequei, a única coisa bíblica que apaga o meu pecado é Deus. Quem acredita que Judas tivesse... De manhã eu falei uma coisa, veio a memória, muito gostoso o cheiro, né? Está vindo agora de novo, que perfume gostoso. Judas, ele teve força, após a ceia, para ir aos soldados. E indo no soldado, eu acho que eu não li esse texto, passei, cortei bastante coisa aqui. Indo aos soldados, ele disse assim, que legal, Mateus 27, verso 3. Mateus 27, verso 3. Posso ler, irmãos? Posso ler, irmãos? Quando Judas, o que havia traído, viu Jesus, que tinha sido condenado à morte, encheu de remorso seu coração e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. E os homens disseram, o que nos importa isso? Retrucaram eles, o problema que fora, né? O problema é seu. Por que Judas não foi na pessoa certa? Existe uma colocação muito existente agora e real, Alessandro. As pessoas que erram, quem trai, ela nunca vai se retratar a quem ela traiu. Ela vai procurar sempre um soldado. Em vez de Judas ir até Jesus, ele foi procurar um soldado. Aí a gente vê pessoas muito machucadas que vai procurar um ou outro. O nome disso é fofoca, não resolve nada. Você precisa ir na fonte. A Bíblia diz, se teu irmão pecou contra você, vai até ele e repreende. Se a gente agisse com o princípio da Bíblia, procurando a pessoa certa, a quem foi, a fofoca já não tomava lugar em nossos corações.
pararíamos aqui 90% dos problemas. 90%. Pastor, por que não 100%? Porque a gente ia ficar soberbo. A gente ia ficar soberbo, achando que a gente agora é o bam, bam, bam. Então, a mesma força, André, que Judas teve para procurar os soldados, por que ele não foi ao caminho de Jesus? Ah, pastor, mas Jesus ele estava lá com os soldados lá, e certamente não ia ter como vê-lo, porque ele estava sendo açoitado e preso, ok? Estava na mão dos homens maus e violentos, beleza. Mas já viu falar de um grito? Imagine Judas fora do palácio. Rabi, mestre! Porque Jesus preso na cruz do Calvário, ele olhou para a multidão que dizia: solta Barrabás, esse homem aí não presta não. Jesus retrucou a multidão dizendo assim para elas: Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Judas ainda teria a oportunidade de caminhar com Jesus ou vê-lo na via dolorosa, aonde um homem inerrante da história, chamado Cirineu, que não tinha nada a ver com a história, aparece para Jesus. E se um homem cujo qual não caminhou com Jesus estava lá próximo, imagine um discípulo, e você sabe que toda a história, os discípulos estavam lá. Por exemplo, quando Pedro negou Jesus, estava perto. Todos eles estavam só nos bastidores. E aí, meu irmão, quem tem interesse em receber perdão tem que se esforçar. Arrumava um jeito de alguém chegar para lá. Ah, eu peguei 30 moedas de prata. Dá para um soldado, manda dar recado. Fala, vai voltar para aí a moeda de prata. Veio daí, ó, dá um recado. Avisa para Jesus que eu estou aqui do lado de fora. Lembra do Monte Hermão, o Monte Sião? Distante, mas recebendo perdão. Lembra disso do congresso? Distante, mas recebendo perdão. Dá um jeito, irmão. Faz uma ligação, manda um WhatsApp. Deus está falando, irmãos. Manda um e-mail. Faz alguma coisa, liga, visita. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. O sangue de Jesus nos limpará nessa noite hoje. E não devemos nos sujarmos novamente. Eu quero voltar apenas um versículo, lá no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, verso 30, o último. Capítulo 11, verso 30. Todo mundo está aí? Pessoal de trás está bem? Parabéns aos sims, estão mais comportados, viu? A tia Cris está no meio. Por isso, muitos de vocês estão o quê? Fracos. Repete comigo, fracos. Doentes. Que dormem. A palavra dorme significa morte. Jesus nunca encarou a morte como morte. Senhor, o meu irmão morreu. Lázaro apenas adormece. Para quem tem a vida eterna, está adormecido, porque a palavra morte, morte, morte é o fim de tudo. Só que o texto diz, o texto é da Santa Ceia, não ter discernimento, brincar com a obra de Deus, brincar com o que é santo. O texto diz, fracos. Irmão, você está proibido, pergunta o quê? Essa semana você vai dizer que está fraco espiritualmente. Não tem como. Por que a gente luta com tantas pessoas dizendo, pô fulano, levanta a cabeça, poxa fulano, hoje de manhã, peguei um rapaz conversando aqui com um rapaz, 20 minutos conversando, entrei, aí estou lá em cima, fazendo um exercício vocal, tal, não sei o quê, aí estou olhando as câmeras e estou olhando o mesmo cara conversando lá na porta da igreja. Aí eu falei para ele hoje de manhã, depois terminou o culto, não falei que você já não está bem há muito tempo, você não me dá ouvido? Aí a prova hoje, olha a tua foto aqui. Aí ele, poxa, perdão, não estou muito bem hoje não. Eu falei, não é hoje, já tem muito tempo. Fracos, doentes que dormem. Falei para ele, isso era para estar na frente adorando a igreja. Um louvor da manhã foi um louvor abençoadíssimo. Era para estar aqui louvando, sabe, preparando o coração para receber a palavra. Você acha que ele prestou atenção na palavra? Não prestou. Não prestou. Então, por que existem pessoas fracas na igreja? Por não discernir a Santa Ceia. Todos os cultos são importantes, porque a Bíblia diz, guarda os teus pés e entrar na casa de Deus. Os cultos são extremamente importantes, irmãos, mas há uma honra sobre a mesa, irmãos. Há uma honra na mesa que eu não deixo ela passar por nada. Todos os cultos são especiais. Deus está aqui, sim ou não? A presença dele é manifesta, sim ou não? A palavra dele é falada, sim ou não? Mas, irmãos, por que que o texto diz que muitos morrem na ceia? Muitos se tornam fracos na ceia. A síndrome de Judas, aqui, mas com pensamento lá fora. A síndrome de Judas, né? Pensando no culto acabar logo, o culto acaba logo.
tudo na sua vida que é santo, tudo que é para Deus, você faz, a tua oração é rápida. O teu jejum tem que ser 1 hora, já passa mal. Tudo. Mas se é para fazer um exame com contraste, você fica 12 horas em jejum. Por que no espiritual você não aguenta? Porque você é fraco, você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. Mas por quê? Porque não reverencia a mesa do Senhor. Por diversas vezes você fica no seu lugar e o pastor diz: irmão, olha, vem no altar, há necessidade de colocar no altar. Altar significa lugar, endereço, aonde a tua brasa é acesa, aonde você se encurva, aonde você recebe a palavra, ou seja, a fonte. Altar é a fonte, então você precisa vir na fonte. O texto é claro sobre isso. E quem chega na fonte bebe água limpa. Aí por diversas vezes o Senhor te chama, você fica movido de vergonha. E não adianta, não fica forte ficando no seu lugar. Então há muita gente fraca. E depois, doente. Presta atenção. Se o texto da Bíblia diz que a ceia é vida, quem come do meu pão e bebe do meu sangue tem vida, por que existem pessoas adoecidas na igreja ficando doentes? Por que Jesus está sendo anunciado, o corpo está sendo colocado? Por que um remédio da farmácia tira a dor, mas o corpo não tira? Por que um paracetamol acaba a dor de cabeça, a crônica, e o corpo, o sangue de Cristo não te cura? Se a proposta dele é isso, vida e vida abundância. Por quê? Discernimento. Então hoje nós olhamos uma igreja fraca, nós olhamos uma igreja doente e uma igreja adormecida, morta espiritual. Por quê? Porque a síndrome de Judas está em nosso meio. Talvez não da traição, talvez você não teria coragem, mas a falta de sujeição, a falta de concordância, sabe? Toda a síndrome de Judas, a não ser a traição, há dentro de um e outro. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas quer sentar na mesa. A mesa é para quem tem mão e coração no mesmo propósito, irmãos. Só pode ser assim, esse é feito. Então o que nós iremos fazer nessa noite hoje? A maior oração que Jesus já fez, se eu não me engano, João 17, verso 21. Se não for, eu vou falar. Demonstre o tômetro aqui agora, vamos lá. João 17, verso 21. Ótimo. Minha oração é que todos sejam o quê? Não existe eu aqui. Todos sejam um. Nós precisamos respeitar o papel da liderança. Nos últimos dias, o que mais será colocado em queixa é a liderança. Filhos irão questionar os pais. As pessoas irão questionar as lideranças. Por quê? Porque elas estarão cheias de si. Se esvazie disso, irmão. Isso é o mal do século hoje. E Jesus falou: a minha oração é que todos sejam um, como eu sou um contigo, Pai. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. E que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Hoje é minha noite. Quem tem pecado aqui, levanta as mãos. Se tem muito, levanta as duas. Se tem muito, fica de pé. Quem hoje deseja vir na fonte, no altar, se esvaziar, colocar o seu joelho no altar, tomar uma santa ceia de corpo, alma, de espírito, não comer apenas o pão, mas cumprir o propósito. Quem deseja? Quem deseja?